quinto ano, tudo bem, meus amores? Morrendo de saudade de vocês. Hoje nós estamos aqui para corrigir as nossas atividades. E hoje nós vamos corrigir as atividades do dia 1 do 3. Vamos lá? Segue comigo aqui no nosso diário de bordo. Vamos seguir e nós vamos corrigir as nossas atividades. Sabemos que nossas atividades neste dia, do dia 1º, tem bastante atividades e desafios pessoais. Peço para que vocês registrem no caderno as suas opiniões pessoais. Aqui, no nosso primeiro desafio, pede para que realizamos uma pesquisa, né? E essa pesquisa vem falar de alguns termos que nós aprendemos ao longo das nossas aulas. Estes termos foram usados com as seguintes palavras: o que é migração? E o que é imigração? Também o conceito de emigrante, imigrante e fluxos migratórios. Vocês lembram em sala de aula que nós falamos sobre esses conceitos? Eu quero ver qual de vocês lembram. Primeiro, meus amores, nós vamos falar sobre o que é migrar, né? Sabemos que migrar é trocar de um país, de um estado, de uma região ou até de um domicílio, certo? O ato de migrar, ele faz com que o indivíduo emigrante, né, ou imigrante, ele deixa, ou seja, ele sai do seu local de origem e segue destino a outro local, onde ele poderá viver. Então, o imigrante é o indivíduo que entra, tá? O emigrante é a pessoa que sai. Já o imigrante é a pessoa que entra no determinado lugar para viver. Vocês estão acompanhando? E o que quer dizer fluxos migratórios? O fluxo migratório é o ato, né, a ordem econômica que faz com que os indivíduos precisam se deslocar de um local para o outro. Por que essas pessoas se deslocam? Elas se deslocam em busca de melhoria de vida. Ou seja, onde essas pessoas encontrarão melhores condições para sobrevivência. Vocês estão acompanhando, meus amores? Entendeu? Então, a palavra migrar é trocar de país, né? De seu estado ou então de sua região. Já o termo emigrante é a pessoa que sai do seu lugar de origem. Já a palavra imigrante é o indivíduo que chega ao local de destino. Entendido? Então, vamos prosseguir. Nessas atividades, esse desafio do dia 3, né, da semana 2, que pede para vocês fazerem, construir uma seção, saiba mais, vocês vão construir essa seção com esses termos que eu já esclareci para vocês, ok? Já o nosso próximo desafio será um almanaque que vocês também construirão de acordo com a opinião de vocês. E o nosso próximo desafio aqui também é bem pessoal, que vocês vão construir uma pirâmide, tá? Espero que ficaram lindas as suas pirâmides. Então, meus amores, até aqui é só isso que devemos corrigir. Lembre-se dos termos e se surgir alguma dúvida, pode postar no grupo que eu vou responder a vocês. Um beijo, um grande abraço virtual, morrendo de saudades. Quinto ano, tudo bem, meus amores? Que saudade de vocês! Vamos à nossa segunda correção. É a nossa correção do dia 8 do 3. Eu venho lembrar vocês que o nosso conteúdo de história, ele é recheado de atividades que querem saber da sua opinião, tá? Você vai contar o que você acha, o que você entende, o que você aprendeu. Vamos seguir, eu vou esclarecendo alguns dos desafios, mas lembrando que eles são de opiniões de vocês, ok? Vamos prosseguir? Aqui nós temos o nosso conteúdo de geografia e história, né? E nós vamos fazer as correções dessas atividades. Quero esclarecer para vocês que aqui nós veremos o conteúdo sobre as cidades brasileiras.
Quais cidades brasileiras vocês conhecem? São bastante as cidades que conhecemos, não são? E as cidades, elas podem surgir de forma natural e de forma espontânea, né? Tem também as cidades planejadas. Você sabia que Brasília é uma cidade planejada? O que é uma cidade natural? Elas surgem em volta de um rio, né? Pode ser como as pessoas nômades, elas andavam, né? Acabavam a sua caça, elas mudavam de um lugar para outro, certo? Vamos prosseguir, né? Aqui nós temos a imagem de uma cidade, essa cidade é chamada de São Paulo. Aqui vocês têm um link para entender um pouco sobre as diferenças entre as cidades naturais e as cidades espontâneas. Vocês acessaram esse link? Então, meus amores, aqui nós temos a oportunidade de falar um pouquinho sobre as cidades, né? A formação das cidades e suas principais funções. No meu áudio, eu falei para vocês pesquisarem algumas dessas cidades e nomeá-las. Aqui nós temos as cidades industriais, né, que corresponde àquelas cidades ou municípios que entram com um grande número de indústrias. Temos também as cidades comerciais, né, que são representadas pelos núcleos urbanos, que têm como fonte forte economia, né? A economia é grande e grandes transações comerciais e também prestação de serviço. As cidades portuárias, né, que são aquelas cidades com atividades vinculadas à exportação e à importação e que abriga também portos, né, em plena área urbana. As nossas cidades turísticas, como bem conhecemos, são cidades que têm um atrativo turístico muito grande e isso gera uma atividade econômica para a indústria. As cidades religiosas são aquelas que se destacam por atrair os fiéis, né? Diferentes atividades, diferentes religiões elas podem atrair. E as cidades históricas que correspondem aos núcleos urbanos que carregam um acervo histórico muito grande. Cidade histórica que nós podemos citar é Diamantina, né? A cidade de Ouro Preto, entre outras cidades. São cidades históricas que carregam uma bagagem histórica. Não é isso? Este desafio pede para que vocês expliquem um pouquinho, né, diante do conteúdo estudado, vocês vão saber um pouquinho das cidades brasileiras, pede para que vocês elaborem um quadro, né, com a origem e a função. Essa resposta também é uma pergunta. Essa pergunta, vocês vão gerar uma resposta pessoal. Então, é a cidade que você conhece, né? E você vai fazer relação com a sua cidade, né? Qual cidade histórica, né? Qual a história da sua cidade? Qual que é a história de Itamarandiba, né? Como que ela se originou? Né? Vocês conseguiram fazer essas perguntas? Vocês responderam, perguntaram a alguém, o papai ou a mamãe de vocês, né? Aqui pergunta em relação à função de cidade em que você mora, qual tipo ela se enquadra? Ela se enquadra em uma cidade industrial, uma cidade comercial, né? Ela não vai se enquadrar em uma cidade portuária. Porque essa cidade, a nossa cidade, Tamarandiba, ela não abriga nenhum porto, ok? Ela pode se enquadrar em cidades comerciais, né, que apresentam núcleos urbanos, que tem como ponto forte econômico as transações comerciais, nas prestações de serviço. Também é uma cidade religiosa e também ela tem a sua história, ok? Esse é o desafio que vocês têm a fazer com relação também ao que você conhece, sua opinião. Aqui nós temos os diferentes tipos de registros na história e o que eu quero frisar com vocês é que vai ajudar vocês a responder o quiz. Lembra que nós temos uma atividade com o quiz?
Este quiz ele vai falar sobre fontes materiais, fontes visuais, fontes orais e fontes escritas. Então, vamos prestar bem atenção ao que nós chamamos de fontes materiais. As fontes materiais, elas podem ser os móveis, os utensílios, as construções, esculturas e até as nossas roupas. E as fontes visuais? Podem ser pinturas, fotografias, gravuras e filmes. Não é isso? É um acervo visual. Visual de que você vê através de sua visão. Fontes orais. Vocês sabem me dizer? Relatos orais, depoimentos, programas de rádio e entrevistas. E fontes escritas? Nossa, sabemos muito bem essa. É as famosas cartas, os livros e textos diversos. Eu queria frisar com vocês porque isso vai ajudar na correção do nosso quiz, ok? Vamos prosseguir. Aqui tem um vídeo para vocês entenderem um pouquinho sobre fontes históricas. Vocês assistiram esse vídeo? Que vocês entenderam? Este desafio é bem pessoal. Vocês vão fazer, viajar num túnel do tempo. Como seria essa viagem? Eu quero que vocês me contem quando a gente retornar às nossas aulas. Então, você vai escolher, um lugar para visitar, Em que lugar você está? O que está acontecendo? O que as pessoas dessa época estão fazendo, Sabemos que nós estamos vivendo uma situação crítica, onde permanecemos em quarentena. Mesmo em quarentena, não deixamos de aprender. Ok? Então, essa questão, esse desafio, esse segundo desafio, vocês irão fazer também baseado no seu conhecimento, na sua opinião. Já o terceiro desafio é também bem pessoal. Vai fazer perguntas sobre se você já conheceu algum museu, quais são os instrumentos históricos que tem, que nós podemos perceber na nossa casa, os registros históricos. Então, esse desafio também você vai fazer com base no seu conhecimento. Ok, meus amores? Este é o final da nossa correção. Nós chegamos. Se surgir alguma dúvida, peço que mandem para mim para esclarecer a vocês, ok? Um grande beijo virtual e até breve. Tudo bem, meus amores? Vamos continuar a nossa terceira aula de correção. Aqui nós temos hoje o conteúdo de História e Arte. Nós vamos corrigir as atividades em que podemos compartilhar com vocês sem ser as atividades pessoais, de resposta pessoais de vocês. Aqui nós estudamos as linguagens na história e também vimos o sistema de escrita, quanto que ele evoluiu, Nós vimos um pouquinho da história da escrita, nós vimos que as imagens eram transformadas com o tempo, essas pequenas ilustrações da escrita egípcia, ela foi transformada em letras do alfabeto. Para isso, nós temos, o nosso primeiro desafio, que foi pedir para vocês fazerem uma linha do tempo sobre a história do nosso alfabeto. Eu quero falar com vocês que o nosso alfabeto, ele sofreu mudanças ao longo do tempo, É um amontoado de símbolos que foram se evoluindo e hoje deu-se início à letra que nós conhecemos hoje, o nosso alfabeto atual. Houve um tempo em que o nosso alfabeto ele era traduzido, poucas pessoas conseguiam ler, conseguiam entender o que se passava, Então, os nossos antepassados, eles começaram a transformar a fala em símbolos, certo? Vocês entendem? Quando eu falo transformar a língua em símbolos, usavam símbolos para designar a fala. Então,
Também os primeiros achados de desenhos, né, com conteúdos compreensíveis, datam de muitos anos atrás, que também eram figuras representadas, né, que foram gravadas nas paredes das cavernas. Essas imagens, elas substituíam as letras. Também podemos dizer que a escrita, né, o primeiro sistema de escrita que ele surgiu na Mesopotâmia, 3.300 anos mais ou menos antes de Cristo, né, no atual Iraque hoje. Então, surgiu o primeiro sistema da escrita cuneiforme. Este foi por volta, uma invenção, né, que os suméricos eles arriscavam a criar em placa de argilas. Usavam muitas vezes pedras pontiagudas. Inicialmente, o símbolo eles substituíam então as letras. Com o tempo, a evolução começou a se dar e o nosso alfabeto passou a adquirir algumas letras. Os egípcios, né, eles também tiveram uma participação muito grande, onde nós podemos notar na nossa matéria. Aqui nós falamos um pouquinho da arte rupestre. Vocês conseguiram fazer a linha do tempo? Se alguém não conseguiu, pode enviar no grupo para a professora, tá bom? O tema dessa linha do tempo é a história da evolução do nosso alfabeto. Aqui vocês fariam, né, um desenho, né, feito por vocês sobre as pinturas rupestres. E aqui nós temos o nosso quiz. Este quiz, ele está baseado nas nossas atividades anteriores também, no nosso conteúdo visto até hoje. Vocês conseguiram responder? Quanto tiraram? Quem tirou 10? Se vocês conseguiram acessar e responder as perguntas, nós vamos agora entrar no quiz e nós vamos ver quais eram as respostas corretas. Aqui nós vamos acessar o quiz no YouTube. Vamos tentar abrir. Vejamos que o quiz, ele não abre aqui, mas nós podemos, quinto ano, comentar as respostas, né? Lá nós temos respostas de forma a perguntar quais eram os objetos de registros orais, quais eram os objetos de registros visuais e escritos. Eu vou mandar para vocês um anexo com a resposta desses quiz, ok? Como aqui não abriu, eu vou acessar e vou enviar para vocês as respostas do quiz, ok? Então, aqui nós terminamos essa correção e passaremos para a próxima. Se surgiu alguma dúvida, vocês podem enviar para mim no grupo, que a gente vai esclarecer as dúvidas. Um beijo e até a próxima. Oi, meus amores. Então, vamos lá à correção do nosso quiz? Relatos orais, depoimentos, programas de rádio e entrevistas são chamados de fontes escritas, visuais ou orais? Vamos marcar a opção orais. Objetos como móveis, utensílios, construções, esculturas e roupas são chamadas de fontes tecnológicas, materiais ou escritas? Nós vamos na opção materiais. Pinturas, fotografias, gravuras e filmes, por exemplo, são chamados de fontes visuais, ok? Já as cartas, os livros e textos diversos, nós podemos chamar de fontes tecnológicas? Não. De materiais também não, mas sim escritas. São consideradas uma das linguagens mais antigas que existe. Essas pinturas aqui vocês já conhecem. É a pinturas
rupestres. A escrita egípcia mais conhecida era composta de vogais e consoantes, pinturas rupestres ou hieroglifos. A nossa resposta correta é hieroglifos. Estudos indicam que provavelmente o primeiro sistema de escrita surgiu onde? No nosso conteúdo nós falamos disso, na Mesopotâmia. As pinturas rupestres mais antigas estão na África e na Europa. Contudo, há pinturas rupestres em todos os locais do mundo, incluindo o Brasil. Essa sentença é verdadeira ou é falsa? Ela é verdadeira. A arte rupestre pode estar gravada na superfície da rocha por abrasão ou picotagem, ou pintada com pigmentos aplicados usando os dedos, sopro, carimbo, etc. Em relação à arte rupestre, essa sentença é considerada falsa ou verdadeira? Essa sentença é considerada verdadeira.